Você já teve a sensação que precisava competir com seu marido? É aquela sensação de que você precisa o tempo inteiro estar à frente, pensando, se colocando à frente dessa pessoa. Isso acontece. Acontece com você, acontece comigo, já aconteceu comigo, para falar a verdade. E o que mais acontece, e eu quero compartilhar com vocês hoje, é que nós nos desgastamos nesse processo, que nós perdemos o foco do que realmente importa. E é sobre isso que eu quero dizer e compartilhar com vocês hoje, como sair desse ciclo tão perigoso. Seja bem-vinda a este canal, eu sou Tayane Sabino, e aqui eu compartilho com vocês sobre a minha vivência, a minha história como mulher e esposa, e como principalmente você reconstruir a sua jornada, o seu casamento, através do diálogo e do sentido do porquê você casou, com quem você casou. Bom, hoje aqui eu quero compartilhar com vocês a minha história profissional. Vou colocar o fone aqui, o microfone. A minha história profissional, como ela tirou o foco do que realmente importava. Eu hoje tenho 30 anos e durante esses 10 primeiros anos de relacionamento, obviamente somando meu relacionamento com o meu casamento, ele me colocou nesse lugar de quase que uma dona de tudo, quase que uma gerenciadora do relacionamento. E não que gerenciar um relacionamento não seja importante, mas ali me fez, muitas vezes, me competir com meu marido, falar que muitas vezes eu estava ali crescendo, e estava ali, inclusive, chancelando isso, ou seja, validando isso com o meu cargo, com a minha experiência, com o meu título de psicóloga. Isso aconteceu lá nos primeiros anos, em especial, porque eu estava totalmente desconectada da minha essência feminina, desconectada de quem eu era. Eu vou dizer para você, esse lugar é extremamente cansativo. Foi cansativo para mim e eu imagino que seja para você também, que muitas vezes tenta achar esses lugares, repositórios, essas comunidades que te mostram a direção do que de fato é ser mulher e o que de fato é ser mulher dentro de um casamento. Para nós católicos isso é muito importante, porque nós temos um papel fundamental de entender onde a mulher está. Onde essa mulher ela tem essa primazia, essa beleza de ser uma esposa de fato para esse homem. O que acontece é que muitas vezes você vai tentando entrar no lugar que não é o lugar que você deveria estar. Inclusive tem um livro muito interessante que eu sempre compartilho com vocês, que é O Privilégio de Ser Mulher, que é o lugar que fala que a mulher por si só ela já tem a sua beleza, ela já tem a sua força e ela não pode competir para ser igual a um homem, por exemplo. Porque o homem também tem sua beleza da forma dele, das características dele. E quando foi que de fato eu parei de competir? Quando foi que eu fiz essa virada e eu entendi que eu precisava voltar para o meu estado que eu nem sabia que existia? Foi quando eu perdi perdi o meu emprego, meu último emprego. Ali foi o momento que eu entendi que a minha fuga estava sendo voltar-me para minha carreira, voltar para aquele lugar que me dava segurança, um cargo, um título, um salário, e ali foi o momento que caiu por terra tudo, caiu por terra e eu tive que olhar para mim, como mulher, olhar para aquilo que eu sou enquanto esposa, e isso foi um dos momentos mais críticos para mim, confesso, e falo que foi um dos momentos que eu falei assim, será que eu vou dar conta? E o ponto-chave aqui que eu quero compartilhar com vocês é inclusive um trecho desse livro que ele fala que a força da mulher ela é entender a sua fraqueza. Ou seja, muitas vezes nós mulheres somos denominadas aí que somos sexo frágil, que somos pessoas que precisam ali de muita ajuda e etc, etc, etc. Mas o ponto central é entender a sua fragilidade te dá mais capacidade de entender o que você é capaz de fazer e aquilo que não está no seu alcance. E aqui, olha que legal, que as mulheres costumam ser mais piedosas porque ela tem uma consciência mais viva da sua fraqueza. Então, quando você percebe que você não precisa entrar neste lugar de competição, e para mim demorou um período também, acho que foram uns 4 longos meses, olhando, vendo, dialogando, voltando, pedindo perdão, porque no fundo as mulheres que entendem essa fraqueza, entendem esse movimento, ela começa a ter essa compreensão do que ela é, do que ela não consegue, do que ela pode muito mais forte.
E esse livro, ele é um dos livros que fala sobre isso também, que quando a mulher ela está na sua potência máxima de feminilidade, ela é muito mais inteligente que o homem. Ela é muito mais capaz de executar coisas que o homem não é capaz. E novamente, aqui não é sobre quem é melhor ou pior, mas é sobre como você ter essa leveza, como você se descobrir nesse caminho e nesse processo de se permitir ser quem você é. Talvez aí na sua história, e aí é que eu vou pegar um pouquinho do que eu fui identificando em mim, e identifique muitas mulheres que eu acompanho também, é que você escutou falácias, mentiras de que você precisava se proteger, que você precisava ser aquela mulher que tivesse um plano B, e esse plano B é a destruição de todos os casamentos, é a destruição de que você precisa seguir algum padrão ou estar em algum lugar que é aquele que você nem sabe, nem definiu para você mesmo, mas definiram para você. Já teve essa sensação aí com você? Você já teve a sensação de que você precisava ser alguma coisa que não era de fato aquilo que você queria? Isso também foi uma das coisas que mais me assustou, que mais me gerou dúvida, que mais me trouxe essa percepção e eu tive que parar para pensar e falar, nossa, e agora? Daqui para frente, o que eu vou construir? O que eu, Tayane, vou começar a fazer para mim, para que as coisas comecem a se desdobrar? E aí foi então que eu comecei dentro dessa jornada, desses últimos quase 2 anos, esse último 1 ano e meio mais ou menos, que eu fui fazendo essa jornada de redescoberta interior, redescoberta da mulher que eu era, redescoberta dos meus sonhos, porque quantas vezes você está ali no furacão, seja de uma carreira, de uma rotina pesada, e você está num furacão real de o que você quer, o que você sonha, o que é para você. Muitas vezes os sonhos, eles são muitas vezes vivenciados juntos dentro de um casamento, mas às vezes você quer viver os seus sonhos, que talvez seja diferente, ou seja só seu, e isso é importante. Quanto mais você entende, e aí o livro fala novamente, né, que aí mora a sua força, quando você se entende, quando você percebe que você não é uma pequena deusa aqui neste mundo, mas você é frágil, que você precisa ali da misericórdia divina, você vai entrando nesse lugar de compreender a sua força, de compreender a sua potência dentro dessa realidade que você vive hoje. Então, hoje, sobre competir ou não competir, é muito mais do que isso. É sobre olhar para você e falar quem eu quero ser para que eu tenha um casamento feliz. Quem é a pessoa que eu vou me tornar para ter esse casamento feliz. Isso aqui também é um parênteses bem grande. Será que vale a pena, seguir neste caminho se o outro não me devolver, se o outro não também fazer uma mudança dele? E esse para mim é o maior segredo. Você só muda o seu ambiente quando você começa a se mudar também. Ou o contrário, né? Você começa a incentivar e mobilizar o seu ambiente quando você entende que esse movimento começa por você. Porque no fundo, quem sabe a sua força feminina e que está com o coração no lugar certo é a pessoa que vai de fato se colocar na vida de uma forma plena e feliz. Esse aqui é um dos canais que eu compartilho com vocês sobre a minha história e quero também que vocês me contem aqui nos comentários se isso se conecta ao que você está vivenciando hoje e como você, de forma prática, vai colocar isso aí no seu caminho para que você chegue nesse lugar de plenitude e felicidade como mulher.